Podem sentar. Que bom estarmos na casa do Pai. A chuva atrapalhou algumas pessoas. Alguns não puderam estar porque estão, vamos dizer assim, de resguardo, né? Estão de quarentena por causa da gripe, que está assustando um pouco. Mas em nome de Jesus não há de ser nada, venceremos mais esse vírus aí e passaremos, né, com o Senhor adiante disso tudo. Então hoje poderíamos ter muito mais pessoas, mas infelizmente estão em casa para se recuperarem, para estar conosco no domingo em nome de Jesus. Você que está assistindo, lá vou eu de novo, compartilha. Em nome de Jesus, às vezes as pessoas que você vai compartilhar estavam precisando ouvir essa palavra. E de repente isso vai fazer diferença na vida dela. Compartilha. Você não vai gastar 15, 20 segundos aí do seu tempo. Você dá um like, você compartilha, você ajuda a divulgar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve. Ajude o nosso canal a crescer e nós conseguimos levar essa palavra mais e mais longe, onde nós pudermos levar. Amém? Amados, nós vamos divulgar a palavra do reino em qualquer lugar que estivermos. Amém por isso? Vamos para a nossa história. Eu gosto de história, né? Pergunta para o seu irmão do lado. Dá uma cutucadinha nele. Pergunta para ele assim: com quantos anos Jesus começou o ministério dele? Vamos ver quem está afiado aí. Oi? 5? Quanto? Quanto? 30. É isso mesmo? Bom, por volta de 30. Amém? Mas para a gente complicar, pergunta de novo para o seu irmão de lado: por que 30? Ninguém respondeu, né? Bom, a palavra em Lucas 3:23, não precisa abrir agora, você abre em casa para conferir depois. Ela diz que Jesus estava perto, né? Não fala a idade exata de Jesus. Ele estava perto dos 30 anos quando ele começou o seu ministério. Por quê? Porque era muito comum entre os judeus, naquela época, que a pessoa com 30 anos era considerada madura. Amém? Então, nós acreditamos, nós vendo as passagens bíblicas, que Jesus iniciou seu ministério já ali perto dos seus 30 anos. E só vai encerrar quando tem em Jerusalém a última ceia. Amém até aqui? A Bíblia não diz a idade exata de Jesus, ela disse que foi por volta dos 30 anos. Está em Lucas 3:23, depois você confere na sua Bíblia. E quando o homem atingia os 30 anos, ele poderia ser mestre, ou seja, ser um professor e ter os seus discípulos, ou seja, ter alunos para ele poder ensinar. Antes disso, uma pessoa era considerada jovem demais e não teria credibilidade para poder ensinar e ministrar na vida de ninguém. Amém até aqui? Acompanharam comigo isso? Jesus, para ele começar a pregar, ele levou alguns anos se preparando, dos 12 anos até os 30. Ele estudou, ele aprendeu, trabalhou normal, como todo homem trabalhou, mas estudava a palavra e estava sempre cheio do Espírito Santo de Deus, que o guiava no tempo todo. Mas onde eu quero chegar? Já já nós vamos ver. Ele começou o seu ministério depois que ele foi batizado, amém? Ele foi batizado no Rio Jordão e dali para frente ele começou o ministério dele. Começou por aquela área rural ali da Judéia romana e depois ele foi prosseguindo mais para frente.
E como eu já comentei com vocês, ele terminou o ministério dele em Jerusalém, depois da última ceia. Aí ele vai ser preso e todo mundo conhece a história. Amém até aqui? Ok. Então agora nós vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 6, do verso 12 ao 16. O livro de Lucas, Novo Testamento, o segundo livro do Novo Testamento. Não, perdão, terceiro livro, né? Mateus, Marcos, Lucas. Capítulo 6, que é luz, Clemilda? Gente, acende essa aqui para a gente, por favor. É o primeiro branco aí, ó. Aí, obrigado. Amém? Acharam agora? Lucas 6, do verso 12 ao 16. Está escrito assim na palavra: E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em... A quem? Amém? Subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou para si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de... Amém? A quem também deu o nome de apóstolos. Simão, ao qual também chamou Pedro, e André seu irmão, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago filho de Alfeu, e Simão chamado Zelote. Versículo 16, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Pai querido, que o Senhor nos use e que a Tua palavra, Pai, seja plantada nos corações e que possa gerar frutos em abundância em todas as vidas que se dispuseram a estar aqui hoje, meu Pai. Obrigado por este momento maravilhoso de estar ministrando a Tua palavra. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Bom, como nós vimos aqui no verso 13, Jesus chamou os seus discípulos. Entenderam isso? Amém? Entenderam? Ou seja, ele tinha muitos discípulos. Muitos discípulos. Então ele chamou a turma toda. Com essa turma toda que ele chamou, ele separou quantos? 12. Ele chamou todos e separou 12. A Bíblia relata o nome desses 12. Inclusive Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém? Até aqui? Estão acompanhando o meu raciocínio? Então, dá para nós entendermos que ele tinha muitos discípulos. Nós vamos ver na sequência aqui que muitos abandonaram, muitos o deixaram. Então, ele tinha muita gente acompanhando. E ele designou esses 12 e chamou de apóstolos. Entenderam isso? O que significa apóstolo? Quem sabe? Enviado, mensageiro. Eu tinha uma outra que eu separei aqui. Não achei. Enviado, mensageiro. Então, apóstolo é aquele que é enviado, no caso aqui de Jesus, eles foram enviados para pregar o evangelho, para expulsar demônios, para curar enfermos. Estão acompanhando? Esses 12 faziam parte de um círculo de intimidade com Jesus. Não é verdade? Esses uns que ele escolheu, fulano, beltrano, ciclano, eram íntimos. Já conviviam junto com os outros todos, mas eles já tinham mais intimidades com Jesus, tanto que ele selecionou esses 12. Estão acompanhando? Esses 12 foram especiais.
ele separou 12 dentre aquela multidão que ele tinha de discípulos. Então, nós acreditamos e temos certeza que esses 12 eram íntimos. Assim como nós temos os nossos presbíteros, os nossos diáconos, que são íntimos, chegados na gente. A liderança que está conosco são os, que estão mais com a gente. E o que é que nós podemos imaginar que esses 12 poderiam estar fazendo? Jesus deu um treinamento especial para eles. Jesus trabalhou com eles, escolheu, separou, o que nós chamamos de discipulado, trabalhou especificamente com esses 12. Ele ministrava na vida de todos, mas ministrava de forma especial na vida dos 12. Porque eram mais íntimos, esses 12 eram a comissão, eram os apóstolos que ele enviaria para pregar o evangelho. E eles teriam que ter a mesma bagagem de conhecimento que Jesus tinha para poder levar para lá e transmitir e fazer. E, inclusive, a autoridade que Jesus deu para eles para expulsar demônios, curar enfermos e tudo mais. Realizar os milagres. Estão acompanhando isso? E o que nós queremos? Nós vemos que esses homens que Jesus selecionou, vamos pensar aqui comigo, eram pessoas especiais? Essas pessoas que Jesus separou para ser 12 dele, eles eram especiais? Não. Eles eram pessoas comuns, de temperamentos variados, de personalidades variadas, assim como eu e você. Amém? Então, Jesus escolheu pessoas... Você quer pagar, irmã? Jesus escolheu pessoas comuns para ser a equipe de 12 para levar o evangelho, para divulgar a palavra dele. Acompanharam isso até aqui? E esses 12 tinham uma convivência com ele, assim como nós sempre falamos que nós tivemos uma convivência muito grande com o apóstolo, com a apóstola, estamos sempre em contato. Agora, pergunta para o seu irmão, o que é que Jesus esperava desses 12 que tinham uma convivência íntima com ele? Pergunta para o irmão do lado. O que você acha que Jesus esperava desses 12? Alguém quer dar um palpite? Fidelidade. Amém? Aliança. Compromisso. Não é isso que nós esperamos? Quando nós criamos a liderança, quando nós colocamos pessoas, nós esperamos que essas pessoas que nós colocamos, que para nós são pessoas diferenciadas, a gente puxou, ministrou diferente, a gente espera uma aliança, um compromisso dessa pessoa com a gente. A gente espera uma fidelidade da pessoa com a gente. É assim que funciona na empresa. Você só sobe na empresa depois que você galga, que você consegue ganhar a confiança da sua chefia e dos outros maiores em cima. À medida que você vai conquistando essa confiança, você vai sendo promovido. É assim em qualquer lugar. Então, Jesus esperava isso deles. Esperava essa coisa de estar juntos. Essa coisa de compromisso, de fidelidade, de aliança. Mas isso aconteceu? Por quê? Essa aliança teve? Teve uma aliança. Teve fidelidade? Teve. Teve compromisso? Teve. Mas quando nós olhamos o verso 16, que está escrito assim: e Judas Iscariotes, que foi o... Então houve uma traição. Houve uma quebra de aliança. Houve uma quebra na fidelidade. Houve uma quebra no compromisso. Estão acompanhando comigo? Jesus esperava desses 12
dos 12. No caso, Judas não estava, no começo, ele não estava assim, preparado, eu acho, ou ele não foi feito para trair Jesus. Acho que as coisas aconteceram no caminhar. Agora, pergunta para o seu irmão, por que isso acontece nas nossas vidas? Quando Jesus escolhe os 12, ele escolheu os 12, amém? Agora, os 12 também tinham a opção da escolha, estão entendendo? Da mesma forma como Jesus os escolheu, porque já os conhecia, já convivia com eles, esses 12 também tinham uma opção de escolha. Qual opção de escolha eles tinham? Qual era a opção de escolha que os 12 discípulos que Jesus escolheu tinham para com Jesus? A opção de ficar com Jesus ou não ficar com Jesus. Entenderam isso? Agora, qual é o nome que se deu a isso quando Deus fez homem e mulher, colocou no paraíso, e não domina o nosso pensamento, não domina as nossas vidas, não controla os nossos seres? Qual é o nome disso? Livre. Amém? O livre-arbítrio é o quê? Liberdade de escolha. É a faculdade que o ser humano tem entre escolher no que é certo ou no que está errado. Estão acompanhando até aqui? Então, nós começamos a analisar a vida de Judas e verificar que no começo ele estava como os 12. Ele tinha compromisso, fidelidade e aliança, mas no correr das coisas, ele se perdeu e ele se torna o traidor. Agora vem a pergunta que está no meu cartaz: qual é a sua escolha? Qual é a escolha que você tem feito na sua vida? Estar com Jesus ou não estar com Jesus? Qual é a sua escolha? O que nós temos feito na nossa vida? Todas as pregações nossas aqui, nós temos trabalhado em cima disso. Jesus está voltando. É necessário que você pregue o Evangelho, porque a palavra já te comissionou em Marcos, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. E nós temos que divulgar a palavra do reino, é um pedido que Jesus deixou, tanto que ele comissionou os 12 para desenvolver a igreja cristã antiga. Eles foram responsáveis por criar as igrejas cristãs naquela época. Eles foram levar o Evangelho, difundir o Evangelho naquele lugar. Estão acompanhando isso comigo? Mas todos eles tinham o seu livre-arbítrio, eles tinham o direito de escolha, estar com Jesus ou não estar. João 6,64. Eu leio para vocês. Quem tiver com celular dá para ler, mas só para que vocês acompanhem. Contudo, há algum de vocês que não creem, pois Jesus já sabia desde o princípio quais deles não criam e quem o iria trair. Entenderam isso? Então Jesus já sabia, naquele povo todo que ele tinha, que muitos não acreditavam nele, muitos daqueles não criam nele, muitos daqueles seguidores estavam seguindo porque queriam coisas fáceis, comida, milagres, mas não queriam um comprometimento com a palavra, não queriam um compromisso com o reino, não queriam uma aliança com o Senhor, muito menos ter fidelidade. Jesus sabia disso.
Se nós continuarmos olhando ali no livro de João, no capítulo 6 mesmo, no verso 66, nós vamos ver que muitos discípulos o abandonaram. Nós já pregamos uma outra época aqui sobre isso, em que nós falávamos, e o que diziam? Ai, o discurso de Jesus é muito duro, o discurso de Jesus é muito pesado, e muitos discípulos o abandonaram. Aí ele olha para os 12 e faz o quê? E vocês? Também vão querer ir embora? E vocês vão querer sair? Vocês vão pular fora? Vocês vão amarelar? Aí alguém responde o quê? Para onde iremos, meu Senhor? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Amém? Para onde nós iremos se nós não estivermos com Jesus, gente? Qual está sendo a minha escolha? O mundo está se pervertendo, o mundo está se acabando. Qual tem sido a nossa escolha? De que lado eu estou? Qual vai ser a nossa escolha? Os 12 fizeram a escolha deles. Vamos ficar contigo, meu mestre. Nós vamos ficar contigo. Se nós olharmos no livro de João 13, 18, nós vamos ver que haveria uma traição. Diz assim a palavra: não estou me referindo a todos vocês. Conheço os que eu escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a Escritura. Aquele que partilha do pão comigo, voltou-se contra mim. Então, haveria uma traição. Mas ninguém ainda sabia qual seria o traidor. Haveria uma traição, porque tem que cumprir a Escritura. Dele ser... Lá no livro de Salmos nós vemos, né, que tem esse versículo, essa passagem que aquele que era íntimo, que compartilhava o pão, iria trair. Mas não diz quem seria. Aí nós vamos começar a pensar, por que Judas? Pergunta para o seu irmão do lado, por que Judas? Vamos voltar para o livre-arbítrio? Vamos voltar para a nossa escolha? Por que Judas? Porque ele escolheu pelo seu livre-arbítrio o lado errado. Ele decidiu, ele fez uma escolha de ir para o lado errado. E qual foi a coisa que modificou a vida dele? Mateus 26:15, e lhes perguntou: o que me darão se eu o entregar a vocês? E lhe fixaram o preço, 30 moedas de prata. Amém? Entenderam isso? Ele se deixou corromper. A escolha dele foi dinheiro. A escolha dele foi brilhar o olhinho com aquela possibilidade de ter um dinheiro para fazer alguma coisa grande. Embora esse valor seja o valor de um escravo comum, né, que se não me falha a memória na época. Mas ele se corrompeu. E ao se corromper, a escolha dele foi a de trair Jesus. Ele não estava predestinado para ser o traidor, ele foi corrompido pelo que aconteceu. Às vezes, na sua empresa, no lugar onde trabalhamos, podem acontecer ofertas, coisas que podem mexer com a sua índole, mas aí você tem que entender que você tem que ser fiel, que você tem que ter uma aliança, porque você representa o reino de Deus aqui na terra.
E você então não pode ser uma pessoa que se deixa ser corrompida. Você não pode se deixar levar por acordos financeiros que possam a te fazer propor, mas olha, se você fizer isso eu te dou aquilo, se você fizer aquilo eu te dou isso. De repente isso é uma armadilha, ou mesmo que você ganhe esse dinheiro, a sua ruína pode estar decretada. Não caia em armadilhas que o mundo arma, porque a sua escolha tem que ser a escolha certa. Qual é a sua escolha? Qual é a nossa escolha? O que nós estamos fazendo? Qual tem sido a minha escolha? O que a palavra diz que aconteceu com Judas? Ele o quê? Ele não só morreu, ele se matou. Amém? Está escrito na palavra que ele se enforcou, então ele se matou. Alguém lembra de uma pessoa que também, num momento, eu vou até dar a pista, em 3 momentos ele também recusou o seu mestre, ele também renegou o seu mestre. Quem que eu estou falando? De quem? Pedro. Aí eu pergunto para vocês, qual foi a escolha de Pedro? Ele também poderia ter se matado? Poderia? Poderia. É o livre-arbítrio. Ele se sentiu tão machucado. Puxa, eu neguei meu mestre. Ele ficou tão magoado. Ele poderia dar fim na vida dele. Nossa, eu não mereço estar com ele. Eu não sou digno de participar dos 12. Mas o que ele fez? A escolha certa. Ele se volta para o mestre. Ele vai buscar perdão em Deus. E nós temos grandes coisas escritas sobre esse Pedro que fez grandes milagres, porque ele decidiu estar com Deus. Amém? Nisso? Estão acompanhando? As nossas escolhas têm que ser a escolha correta. Judas morreu. Pedro viveu. Você viu? 2 escolhas. Um se deixou corromper. O outro se corrompeu, mas conseguiu se corrigir. E hoje nós temos grandes escritos sobre Pedro, grandes coisas que ele trouxe para a nossa vida, que faz a diferença. Então, ele é um grande exemplo de pessoa para as nossas vidas. Por quê? Por causa de uma escolha que ele fez. Aí eu devolvo a pergunta: qual tem sido a sua escolha? Qual tem sido a sua escolha, Gabriel? E você, Edilon? O que nós estamos fazendo da nossa vida? Né, Júnior? Qual tem sido a minha escolha? O que eu tenho optado? Nós estamos falando todos os dias. Até parece que os sermões acabam um encaixando no outro, vai fazendo uma coisa que vai... Se você começar a se assistir e amarrar tudo, você vai ver que dá uma história de continuidade. Porque a palavra é clara. Jesus está voltando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ele está esperando o primeiro passo. Foi isso que se pregou no último dia. O primeiro passo tem que ser nosso. A escolha é minha. Qual escolha eu vou fazer? Qual é a coisa que eu quero para a minha vida? Eu quero morte ou eu quero viver eternamente com o Senhor? Qual é a minha escolha? E aonde nós vamos chegar? Que hoje, gente, a gente fala, né? Isso é forte. Eu vou falar, amor. Eu vou falar. Você queira ou não acreditar, Deus continua escolhendo pessoas comuns como nós. Ah, só tem um crente aqui, 2. Deus continua escolhendo as pessoas comuns como eu e você. Amém? Ele continua escolhendo. A pergunta é: qual é a sua escolha agora?
Ele te escolheu para você estar aqui hoje, para você estar adorando, para você estar fazendo a comunhão com Ele, para que você possa viver em unidade, em união, em santificação. Mas qual é a sua escolha? É estar com Ele ou não estar com Ele? Qual é a sua escolha? Porque Ele continua, e é Ele quem nos capacita, é Ele quem faz a diferença em nossas vidas. Você tem que simplesmente seguir a Jesus com o seu coração disposto, com o seu coração aberto, e deixar que Ele conduza a sua vida. Essa é a escolha que você tem que fazer. Eu posso ouvir um amém? É a escolha mais simples e mais prática para as nossas vidas. Eu vejo todo dia, às vezes, ou no Facebook, ou às vezes o pessoal posta, põe também no status lá, prioridades para 2021. Quem já viu isso aí? Até está escrito de canetinha. Prioridade número 1, buscar o reino de Deus e a sua justiça. Aí depois ele colocou segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Estão entendendo isso? O que nós temos que fazer? Fazer como Jesus faria. Quando você for fazer alguma coisa importante, o que nós lemos logo lá no começo? E aconteceu que naqueles dias, subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus. Amém? Então, eu tenho um problema muito grande para resolver. Eu tenho uma causa muito impossível que tem que acontecer. Eu tenho algo que eu preciso que Deus possa agir e que resolva com um milagre sobrenatural. E separe um momento da sua vida, vai orar a Deus e entre brigando por essa causa. Os momentos importantes na vida de Jesus, se nós olharmos na Bíblia, vocês vão ver que ele recolheu para orar, para depois fazer a coisa. Estão entendendo? Quando você busca em Deus, Ele traz a solução para a sua vida. Por isso, não deixe a escolha errada tomar conta do seu coração. Você se entregue totalmente ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Amém? Que as suas escolhas sejam sempre escolhas sábias, porque você vai estar de joelhos buscando no Senhor. Amém?